Oi, gente! Eu sou a Mariana, para quem não me conhece, todo mundo me chama de Mari. E faz bastante tempo que eu não apareço por aqui, né? Correria da vida, mas eu conversei ali com a Jana conversou comigo. E a gente conseguiu esse tempinho para vir aqui ministrar a palavra para vocês. E é muito legal estar aqui com vocês, eu gosto bastante, sempre bem divertido. E enquanto a Daya estava orando ali no começo pela minha vida, ela falou exatamente aquilo que Deus tinha ministrado no meu coração para falar com vocês essa noite. E eu tinha pedido uma confirmação de Deus para saber se isso era realmente da vontade dele, se era coisa da minha cabeça, né? Daí ela acabou de confirmar para mim, eu estava até meio receosa ainda. Mas então tá bom. Eu tenho um vídeo para passar para vocês, eu não sei se eu vou conseguir compartilhar a tela. Se eu não conseguir, eu peço para Jana mandar no grupo, tá? Vou tentar. Calma aí. Posso começar? Pode começar. Enfim, ele ficou sem áudio, daí eu não sei se todo mundo conseguiu ler, mas esse vídeo mexeu muito comigo, porque ele dizia para aquela mulher que não era a geração dela, e sim a próxima. Se ela tinha 27 anos, alguns anos atrás, então a próxima geração depois dela somos nós. Somos os adolescentes de hoje em dia, os jovens de hoje em dia. Então, é a nossa geração que foi escolhida para o avivamento. É a nossa geração que foi escolhida em vários lugares dizem isso, várias profecias dizem isso. E, ultimamente, o que eu mais estou vendo na internet é pessoas, igrejas, pastores, profetas, dizendo que a nossa geração ela é escolhida para o avivamento, que a nossa geração é uma geração de avivamento. Então, isso, não sei, mexe muito comigo, porque o ID mexe muito comigo. Então, ver multidões de jovens adorando ao Senhor e multidões de jovens falando de Cristo é uma coisa que me deixa muito feliz. E que eu queria que vocês conseguissem sentir, sabe? A alegria que é falar de Cristo para as pessoas, a alegria que é sentir o mover do Espírito Santo no meio de vocês, no meio da escola de vocês, no meio, não sei se alguém aqui, um jovem já trabalha, no trabalho de vocês, onde quer que vocês estejam, vocês vê Jesus se movimentando entre as multidões, isso é muito lindo. Então, para entrar nesse contexto, eu resolvi botar esse videozinho para vocês entenderem mais ou menos aí, né? E eu queria que vocês abrissem comigo em 1 Pedro, no capítulo 2 e no versículo 9. Que também é um versículo que eu amo muito. Enquanto vocês vão achando, eu vou ler para a gente não perder muito tempo, tá? Então, lá em 1 Pedro 2,9 diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido,
para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, sempre que eu escuto esse versículo, sempre que eu vejo esse versículo, eu falo, cara, não é possível que a gente seja tão... que Deus tenha abençoado tanta gente e nos colocado numa geração que foi escolhida, uma geração eleita. Aqui na minha igreja, no congresso que a gente teve ano passado, esse versículo foi falado, no congresso que a gente teve esse ano também foi falado. E a nossa geração, ela tá num processo de despertar para Cristo, porque tem muitos jovens dentro da igreja que ainda dormem. E Deus escolheu a gente para essa geração. Somos escolhidos para o momento de agora. A gente foi chamado para viver o extraordinário de Deus agora. Então, se a gente perder tempo agora, Deus vai mover muitas coisas para nossa vida. Então, o que muitas vezes para as pessoas do mundo é perder tempo com Cristo, na verdade, tu tá ganhando tempo com Ele. Tu tá ganhando tempo na eternidade com Ele. Então, investir em Cristo nunca vai ser uma perca de tempo. Nós somos escolhidos por Cristo. Então, por que que a gente nega Ele? Por que que a gente nega falar do amor dele para as pessoas? Se nós somos escolhidos, nós somos chamados, a nossa geração é eleita. Por que que a gente nega isso? Por que que a gente nega ser escolhido por Deus? Por que que a gente nega para as pessoas, assim como Pedro, que a gente não conhece Jesus? Por que que a gente nega falando que, na verdade, a gente não é na igreja, e na igreja é coisa de gente chata, né? Por que que quando alguém pergunta pra gente, alguém pede uma palavra de consolo, a gente ignora? Quando alguém fala, ai, tô com dor não sei aonde, a gente ignora, sendo que a gente tem o poder da oração, a gente tem o Espírito Santo com a gente. Então, se nós somos escolhidos, nós somos chamados para essa geração, por que que a gente não tá fazendo mover nessa geração? Porque essa geração podia estar inteira para Jesus, mas tem pessoas que ainda negam a Cristo, mesmo vivendo diariamente no lar cristão, diariamente dentro da igreja. Então, isso é uma das coisas que eu queria conversar com vocês essa noite. Se algum de vocês ainda tem um bloqueio, talvez, em escutar a voz do Espírito Santo, procurem os líderes. Se vocês talvez tenham um bloqueio em falar de Jesus, tem vergonha, não consegue, procurem os líderes de vocês. Vocês sabem que vocês têm apoio, vocês sabem que vocês têm alguém para conversar, para pedir ajuda. Então, se vocês ainda têm algum bloqueio nisso, por favor, falem com alguém. Despertem o Espírito Santo na vida de vocês, despertem ouvir a voz dele na vida de vocês. Porque é surreal a experiência de fazer aquilo que o Espírito Santo manda a gente fazer. Então, para dar continuidade, a gente vai abrir em Mateus 5, do 13 ao 16. Vou lendo também, tá? Mateus 5, do 13 ao 16. Depois eu mando tudo pra Jana pra vocês dar uma lida de novo, tá? Então tá. Lá em Mateus 5, 13 diz: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, como que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Teve uma vez que eu trouxe a palavra aqui também, e que a gente falou desse mesmo versículo em Mateus 5, que também fala muito comigo. Então, a nossa geração, ela é uma geração que deve ser sal, é o nosso dever ser sal e luz. E se nós somos um sal que não tem gosto, a gente não serve. Se nós somos um sal, nós temos o Espírito Santo e nós não usamos ele na nossa vida, nós não escutamos o Espírito Santo, nós não... Às vezes escutamos, mas a gente não faz aquilo que ele está mandando a gente fazer, é como se a gente fosse um sal que a gente pode colocar o quanto for na comida e ela vai continuar sempre igual, insonsa. A mesma coisa que acender uma luz que está queimada, vai ser inútil. A gente vai acender e ela vai continuar apagada, porque não adianta a gente ter o Espírito Santo, ter a lâmpada, e daí na hora de ligar no interruptor ela tá queimada e continua tudo apagado. Então não adianta a gente ter o Espírito Santo e na hora de colocar em prática aquilo que ele fala pra gente, a gente não conseguir, a gente tá literalmente apagado para isso. Então, eu reforço o pedido, né? Se vocês ainda não conseguem colocar em prática o que o Espírito Santo diz na vida de vocês, conversem com os líderes de vocês, porque é muito importante. Essa sala do Zoom poderia estar cheia, porque é online, é na casa de cada um, ela poderia estar cheia,
mas às vezes por vergonha da gente convidar. É, esses dias, vou contar um testemunho rápido para vocês. No meu trabalho, eu tô sempre botando algum louvor na televisão, né? Às vezes eles até brigam comigo, falam que eu sou chata, mas assim, eu trabalho com política, né, gente? E eles falam tanto em democracia. Daí eu falei, tá bom, então, vocês gostam de democracia, então cada um bota uma música na TV. Aí cada um bota uma sua música na TV. Aí quando é minha vez eu boto um louvor. Aí eles ficam, meu Deus, Mariana, eu não acredito nisso. Aí esses dias estava só eu e minha chefe, e uma outra amiga minha. E daí eu coloquei um louvor que eu ia cantar na igreja de noite, e eu comecei a cantar ele no playback. Daí a minha chefe parou tudo que ela tava fazendo, ela olhou assim pra mim, aí ela fechou o olho e ela começou a chorar descontroladamente. Daí eu terminei ali de cantar a música, né? A gente não sabia nem o que fazer, ela tá chorando muito, gente. Aí ela levantou e falou assim: Meu Deus, Mário, obrigada, isso era tudo que eu precisava ouvir hoje. Daí ela me abraçou e sentou de volta na cadeira dela. E agora, todo dia que ela tá mal, ela fala: Mário, tu pode cantar aquela música pra mim? Então, às vezes é uma coisa mínima, sabe? Que a gente nem presta atenção, mas se o Espírito Santo manda a gente fazer, a gente tem que fazer. Porque às vezes não é pela gente, mas é pela pessoa. Então, muitas vezes, uma pessoa que trabalha contigo, que estuda contigo, tá precisando daquela coisa naquele momento, o Espírito Santo manda tu dar aquela coisa naquele momento, e tu não dá, e essa pessoa, ela continua, talvez, ansiosa, talvez ela continua com um vazio dentro dela, porque se a palavra não chegar até ela, como que ela vai saber aquilo que é bom? Como que ela vai saber sobre a salvação? Como que ela vai saber sobre o reino, se ninguém falar disso pra ela? E eu não queria assustar vocês, jovens, mas vocês têm que falar disso para essas pessoas. Não é só a Daia, não é só a Jana, não é só o Luciano, não é só a Miriam, que eu acabei de ver a Miriam. Não é só eles que vão falar de Jesus. Vocês são a nova geração, vocês têm que falar de Jesus. Vocês têm que falar do amor dele, vocês têm que louvar, vocês têm que adorar. Adoração não é só cantar, gente. Adoração é as ações de vocês, é o que vocês fazem, é o que vocês falam, é o jeito que vocês se vestem, tudo é adoração. Tudo que vocês fazem de coração para Cristo é adoração. Porque ele não liga, tipo, pro teu estereótipo. Ah, Sofia tá cabelo curto, a Manu tá cabelo amarrado, o Breno tá com a mão na cara. Não é isso que Jesus vê. Ele vai ver o teu coração. Ele vai ver aquilo que tá no teu coração. A tua... Esqueci a palavra. Que tu faz com o coração. E então, aquilo que a gente faz com o coração para Cristo é adoração. Então, a gente tem que cuidar muito porque a nossa geração, ela é a geração escolhida. A gente vê isso tão longe da gente, mas a gente pode ver isso perto também. Pode ser na tua cidade que se reúne quase 1 milhão de jovens para louvar a Cristo. Pode, mas tem que começar em alguém. E esse alguém tem que ser tu. Porque se tu ficar esperando por outra pessoa, isso nunca vai dar certo. Então, nunca espera por alguém falar. Fala tu. Uma vez eu estudava ainda tava no ensino fundamental, né? Tava no 7º ano ou 8º, se eu não me engano. E eu estudava com uma menina, e ela era bem quieta, assim, tipo, ninguém falava com ela, todo mundo zoava ela. E eu comecei a conversar com ela, e eu comecei a falar de Jesus pra ela. Daí teve um dia que ela falou pra mim que ela era da igreja, e mas ela agradecia muito por eu estar falando com ela, porque ela se sentia muito sozinha lá na escola. Então, tipo assim, mesmo que a pessoa ela seja da igreja, mesmo que a pessoa ela conheça Jesus, às vezes ela também precisa de um abraço. Eu muitas vezes preciso de um abraço na minha escola e no meu trabalho, mesmo conhecendo Jesus. Porque eu sei que muitas vezes quando eu peço para ele alguma coisa, ele levanta uma pessoa que às vezes nem é crente e fala assim: Olha, Mari, obrigada por tu ter vindo hoje. Olha, Mari, obrigada por você ter levantado da sua cama hoje e ter feito as suas coisas que você tem que fazer. Então, muitas vezes a gente tem que deixar de acreditar que a vergonha é maior que a gente, ou que falta alguma coisa para a gente ser alguém, sabe? Falta ainda eu crescer para poder falar de Jesus. Não, tipo assim, crianças falam de Jesus. Esse final de semana teve um congresso de criança aqui na igreja e 2 crianças aceitaram Jesus, gente. E na Bíblia ainda fala que dos pequenos são o reino dos céus. E se a gente não for como uma criança, a gente não entra lá. Então, muitas vezes a gente tem que ter um coração puro, a gente tem que entender que Deus nos chamou e aceitar esse chamado dele para nossa vida. Porque às vezes muitas das coisas que a gente faz não dá certo, não flui, mas é porque a gente não está escutando o Espírito Santo. Então, que vocês possam realmente ser jovens levantados, que o Espírito Santo toque a vida de vocês, que vocês procurem os líderes de vocês, que vocês perguntem para eles o que vocês podem fazer para essa geração. Porque essa geração ela é sedenta de Cristo.
é visível, é notável a olho humano que os jovens da nossa geração precisam de Cristo. Eles precisam de algo, e esse algo a gente sabe que é Cristo. Então, se a gente sabe, a gente tem que passar para eles, porque eles estão perecendo sozinhos por falta desse amor, por falta de alguém chegar neles e falar: ei, Jesus te ama. Por mais que pareça monótono, que uma coisa bem daqueles crentes religiosos, mas Jesus realmente te ama, então não tem problema nenhum chegar pra pessoa e falar: ei, Jesus te ama, tá? Beijo, tchau, fui. Não tem problema, sabe? E é uma coisa que vai fazer diferença na vida daquela pessoa. E, enfim, já tô falando muito, tô esquecendo dos capítulos da Bíblia. Lá em Lucas, vocês não precisam abrir, tá, galera? Que é muita coisa, daí depois eu mando no grupo, não vai dar tempo. Lá em Lucas 9:23, Jesus fala assim pra gente: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, assim, não é que porque a gente vai falar de Jesus, tal, vai ser tudo perfeito na nossa vida. Na verdade, quando a gente decide falar de Jesus, a gente tem que renunciar nós mesmos. A gente tem que renunciar àquilo que a gente muitas vezes gosta de fazer. Ai, porque eu gosto de ficar no recreio da escola com as minhas amigas. Também gosto de ficar no recreio da escola com as minhas amigas, com meus amigos. Mas muitas vezes tem uma pessoa que fica sozinha, sabe? E se tu ficasse sozinho, tu não ia se sentir bem também. Então, muitas vezes tu pode renunciar a ficar com teus amigos e lá, oi, tudo bem? Como é que é o teu nome, tal? De que série tu é? Ah, não, beleza. Puxa um papo, sabe? Conversa com a pessoa. Tu não precisa literalmente chegar nela e falar bem assim: ei, quer aceitar Jesus hoje? Não, às vezes não é isso, sabe? Às vezes tu só falar com essa pessoa, falar: oi, tudo bem? Eu me importo contigo, vi que tu estava sozinho. Ou então: oi, tudo bem? Vi que te zoaram hoje na sala, mas aquilo não é verdade. Então, tu não precisa falar de Jesus para essa pessoa ver que tu é de Jesus. As tuas atitudes têm que falar por ti. Tu tem que renunciar aquilo que não vem dele. Tu tem que anunciar as boas novas, tu tem que anunciar o evangelho e não aquilo do teu velho homem, do teu velho eu. Mas Jesus ainda diz que a gente vai ter aflição no mundo, mas que a gente tem que ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E se ele venceu o mundo, a gente também consegue vencer o mundo. Porque a gente é a imagem e semelhança dele, a gente foi criado nele, por ele e para ele. Então, se Jesus venceu, a gente também vai vencer. E se Jesus conseguiu falar da salvação para muitas pessoas, a gente também vai conseguir. E se Jesus curou muitas pessoas, a gente também vai curar muitas pessoas com o poder do nome dele. Porque nós temos a fé que Jesus Cristo tinha no Pai dele. Porque ele aceitou descer para a terra e ele tinha fé que o Pai dele ia cuidar dele. E o Pai de Jesus é o mesmo Pai que o nosso. Não sei se vocês estão situados aí nesse negócio, mas é a mesma coisa, é Deus, tá? Então, assim, o mesmo poder que Jesus tinha, a gente também tem. A gente pode curar, a gente pode anunciar o evangelho, a gente pode, através de uma oração, batizar alguém com o Espírito Santo. A gente pode ter o mover do Espírito Santo com a nossa vida. Basta a gente querer, a gente tomar uma decisão. E nessa noite eu quero encorajar vocês a tomar uma decisão, gente. Que vocês não podem estar aqui e aqui ao mesmo tempo, sabe? Vocês têm que decidir um lado, ou vocês estão com Cristo ou vocês estão com o mundo. Então a gente tem que renunciar àquilo que a gente já deixou para trás, o mundo, no caso, e a gente tem que realmente focar em Cristo. Não ficar bitolado 24 horas falando que Jesus salva, Jesus liberta, Jesus é maravilhoso. Não, mas as nossas ações, elas têm que demonstrar Cristo o tempo inteiro. Então, muitas vezes, renunciar àquilo que a gente gostava de fazer no nosso passado e começar a anunciar Cristo em todo o tempo. Encorajando vocês, tenham bom ânimo. A gente vai vencer o mundo. A gente vai reinar com Cristo em nome de Jesus. Mas para que a gente tenha essa intimidade com Cristo, que a gente consiga ouvir a voz do Espírito Santo, a gente precisa ter intimidade com ele. Aí ontem eu estava fazendo meu... Gente, vocês estão conseguindo entender? Eu tô falando muito rápido. Então tá bom. Ontem eu tava fazendo meu devocional, eu comecei um devocional novo. E, cara, eu fiquei chocada que eu li ontem. Eu vou ler pra vocês aqui. Diz assim: nada neste mundo é capaz de satisfazer o coração humano. Viver longe do principal propósito da criação nos leva a profunda frustração, desespero e insatisfação. Uma vez que fomos gerados nele, por ele e para ele, como poderíamos suportar viver sem a comunhão com ele? E lá em Eclesiastes 3:11, fala que o nosso coração ele anseia pela eternidade.
Então, se nós somos criados nele, por ele, para ele, a gente não consegue se contentar com nada que venha do mundo. Absolutamente nada pode preencher o espaço que Jesus tem na nossa vida, o espaço que Deus tem sobre a nossa vida. Então, absolutamente nada que a gente faça no mundo pode substituir o amor dele pela gente. Porque é muito maior, é muito melhor, é muito mais profundo e é muito mais gostoso do que qualquer coisa que tenha no mundo. O mundo, ele jamais vai satisfazer a gente e viver no mundo vai trazer pra gente um vazio interno gigante. Então, não vale a pena a gente trocar aquilo que a gente tem, que a gente é verdade, que a gente sabe que é verdade, por uma coisa momentânea. Então, alertando a todos nós, né, que a gente não deve jamais trocar o nosso amor verdadeiro com Deus Pai por nada no mundo, porque isso nada pode satisfazer a gente. A gente tem que ansiar pela eternidade, a gente tem que ter esse anseio pelas coisas de Deus, porque a gente não é daqui e a gente não foi criado para o mundo, a gente foi criado para a eternidade. Então, já estava nos planos de Deus a Jana, já estava nos planos de Deus a Sofia, já estava nos planos de Deus a Ana, já estava nos planos de Deus o Breno, já estava nos planos de Deus a Manu e a Miriam, já estava nos planos de Deus o Luciano, vou falar nome de todo mundo, já estava nos planos de Deus a Daia, o Lucas, a Brenda, a Glória Maria e a Cauã. Então, assim, todos vocês estavam nos planos de Deus. Mesmo que os pais de vocês tenham negado vocês, mesmo que a família de vocês não goste de vocês, mesmo que enfim, vocês podem ter passado por N motivos que eu não faço ideia, mas Jesus manda dizer para vocês essa noite que ele escolheu vocês. E mesmo que qualquer pessoa tenha negado vocês, onde quer que vocês tenham ido e passado, ele escolheu vocês e ele tem uma obra muito grande para fazer com vocês para essa geração. Então, sejam corajosos, jovens. Tomem a cruz e sigam Jesus, porque é a melhor coisa que a gente pode fazer na nossa vida inteira. Bom, para fechar, né? Vamos falar de Apocalipse. Lá em Apocalipse 5, no verso 2, vou ler rapidinho para vocês contextualizarem comigo. Apocalipse 5, 2 vai falar assim: lembra-te, pois, de onde caíste. Opa, tô lendo 2, peraí, é assim. Agora que eu tô de óculos, hein, galera? Aqui. E viu um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Apocalipse 5, 2. Enfim. E Apocalipse também vai dizer que Jesus vem como ladrão e ninguém sabe o dia e a hora. Então, só ele é digno e só ele sabe das coisas. A gente não sabe nada, é basicamente isso. Então, a gente tem que fazer enquanto há tempo. A gente tem que fazer enquanto ele não vem. Porque depois que ele vir, não adianta a gente se arrepender, não adianta a gente querer fazer tudo, não adianta a gente querer desatar os nós da sandália dele, porque não vai adiantar. Não adianta a gente querer fazer a obra depois de Jesus voltar, porque não vai dar mais tempo. E essa reunião pode acabar e Jesus pode voltar em seguida. Jesus pode voltar no meio dessa reunião e a gente não sabe. Jesus pode voltar amanhã enquanto tu estiver no colégio. Jesus pode voltar enquanto tu estiver tomando banho. E a tua parte tu fez? Tu pode chegar na frente de Deus e falar assim: não, a minha parte eu fiz, eu tenho certeza. Eu falei do teu amor, eu falei da tua graça, eu falei da tua obra. E eu sei que eu vou reinar com Cristo. É bem forte, mas é muito necessário a gente falar sobre isso. Eu não queria trazer uma palavra tão forte assim, porque é jovem, né? E eu não sei como falar uma coisa assim. Mas Jesus, ele tá vindo. A gente queira ou não queira, o mundo queira ou não queira. Mas cada vez mais a gente vê notícias, a gente vê coisas dizendo que Jesus está voltando, né? Eu fui num congresso de missões que teve aqui na igreja e o pregador dizia que Jesus estava voltando, mas não pelo tanto de coisas que estavam acontecendo, mas pelo curto período de intervalo de tempo entre elas. Então, Deus fala em Apocalipse que é como as dores de parto, né? São como as contrações. E o bebê está quase nascendo quando as contrações elas são
incessantes, quando elas são repetitivas. E as tragédias, as aflições no mundo inteiro vêm acontecendo de uma maneira mais repetitiva, mais rápida, com menos intervalo. É vírus não sei o que, é vírus não sei o que lá, é guerra não sei onde, é guerra não sei onde, e é coisa caindo, é coisa desabando, é tsunami, é bomba, é guerra, enfim. Então, Jesus está vindo, que a gente acredite ou não, né? Espero que todos vocês acreditem que ele está vindo, em nome de Jesus. Então, assim, esse intervalo conta pra gente que, assim, Jesus está às portas. E a nossa parte a gente está fazendo. Eu não queria assustar vocês, mas, assim, tem gente que tá morrendo sem conhecer Jesus. Tem gente ainda morrendo sem conhecer Jesus, sem saber da palavra dele. Como é que essas pessoas vão ser salvas? Como é que essas pessoas vão reinar com Cristo? E a responsabilidade da alma de muitas pessoas está em nossas mãos. E a gente vai ter que prestar conta sobre isso. Então, assim, jovem, não querendo assustar você nessa noite, tá? Que nem eu, nem ninguém, em nome de Jesus. Mas nós temos que tomar uma decisão, nós temos que nos posicionar quanto a isso. Porque tem gente perecendo, tem gente caindo, tem gente morrendo, tem muita coisa ruim acontecendo com muita gente, porque não conhece Jesus, porque não foi apresentado Jesus para essas pessoas. Tem gente que passa no nosso caminho para que a gente apresente Jesus para ela. E não importa se essa pessoa vai continuar o caminho com Cristo ou se ela vai deixar Cristo. O que importa é que a tua parte tu fez. Tu falou do amor dela. Não importa se essa pessoa vai rir de ti, se ela vai te bloquear nas redes sociais, se ela nunca mais vai olhar na tua cara. O que importa é que a tua parte tu fez. Tu anunciou o amor de Cristo. Tu anunciou o evangelho. Tu falou que Jesus está vindo, que Jesus ama essa pessoa e que ele perdoa ela e que se ela quiser, ele salva ela e ela vai reinar com todo mundo. Mas a parte dessa pessoa com Cristo, daí é com ela e Deus, né? Então é muito importante que a gente faça a nossa parte, a gente tome uma decisão, que a gente se posicione quanto ao mundo, porque a nossa geração é eleita. Vou falar de novo, vai ficar aqui, ó. Nós somos o sacerdócio real, nós somos a nação escolhida. Jovens, nós somos o avivamento para essa geração. Deus quer derramar um avivamento muito grande sobre cada um de nós, sobre nossa escola, sobre a nossa casa. Então, assim, comecem o ministério de vocês. Comecem dentro da casa de vocês. Comecem com os pais de vocês. Comecem com os primos de vocês. Comecem com os tios de vocês. Comecem a anunciar o evangelho, no mínimo. Anuncie o evangelho para o teu melhor amigo na escola. Anuncie o evangelho para o teu professor. Anuncie o evangelho para a tia da limpeza, para a tia da cantina. Anuncie o evangelho para quem tu puder, porque Jesus ele está à porta e ele está vindo. E não tem mais como a gente fugir, porque ele já escolheu a gente. A gente é povo escolhido, a gente é nação santa. Então, vamos tomar posse em nome de Jesus e vamos se posicionar realmente, tá? Então, eu vou pedir para vocês, assim, que falem com os líderes, de verdade. Porque eu sou jovem, eu entendo que a gente tem vergonha às vezes, tá? E eu entendo que é difícil, que a gente sofre bullying, eu entendo, tenho a mesma idade que você, gente. Então, que a gente possa realmente se posicionar nisso. E Deus fala muito grande no meu coração para falar para vocês. Se posicionem enquanto é tempo. Falem do amor dele enquanto é tempo. Ele quer derramar muito sobre a vida de cada um de vocês. Ele quer derramar um avivamento extraordinário sobre a nossa geração. Mas a gente tem que se posicionar, a gente tem que começar, a gente tem que fluir na presença dele. A gente tem que escutar a voz do Espírito Santo, a gente tem que fazer a obra enquanto é tempo. E eu queria encerrar aqui nossa palavra de hoje com 2 versículos. O primeiro está em João 14:6 e diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por ele. Em Apocalipse 1:8 diz: ele é o início e o fim. Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. O que era, o que é e o que há de vir. E no alfabeto, eu não lembro, acho que é hebraico, né, gente? Não sei, deu um branco agora. Mas o alfa significa a letra A e o ômega significa a letra Z. Então, quando ele diz na Bíblia que ele é o alfa e o ômega, ele é o A e o Z. O A é o começo do alfabeto, o Z é o final do alfabeto. Então, ele é o início e ele é o fim. Ele é tudo. Não tem outra coisa. Ele criou o mundo, ele vai voltar para chamar a sua igreja, para buscar a sua igreja. Ele sempre vai ser o início e o fim. Jesus sempre vai ser o alfa e o ômega.
o que era, o que é e o que há de vir. Porque ele era, ele morreu na cruz, ele é o Espírito Santo e ele há de vir para buscar a gente e reinar com Cristo, tá bom? Então, que essa palavra tenha entrado no coração de vocês, tenha falado com cada um de vocês. Não sei se eu consegui expressar tudo aquilo que era para eu ter expressado, falado daquilo que era para eu ter falado. É uma palavra que muitas vezes ninguém quer ouvir, né? Que talvez eu nunca mais seja chamada para ministrar depois dessa palavra. Talvez, uma pena. Mas é aquilo que o Espírito Santo manda falar para vocês essa noite, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham anotado, espero que vocês tenham tomado uma posição que o Espírito Santo tenha falado com vocês e que vocês possam começar a partir de hoje, riscar no calendário de vocês. Hoje eu falei de Jesus para alguém, hoje eu falei de Jesus para alguém, hoje eu falei de Jesus para alguém. E que vocês continuem sempre firmes na fé, que vocês não se deixem enganar pelo mundo, que vocês entendam que vocês são geração escolhida por Deus a dedo, que cada um de vocês aqui dentro dessa sala tem um propósito muito grande, só por vocês estarem aqui. Então, que vocês possam ouvir o Espírito Santo na vida de vocês, que vocês possam buscar auxílio do líder de vocês, da líder de vocês, que vocês possam realmente tomar uma iniciativa, que vocês possam sair da zona de conforto de vocês, renunciar àquilo que não vem de Deus, aquilo que vem do mundo, e começar a produzir obras para o reino de Deus, porque a fé sem obras ela é morta. Então, que vocês possam praticar o ID todos os dias, porque o ID é em todo tempo. E que, em nome de Jesus, a gente possa mudar a nossa geração, que a gente possa transformar a nossa geração, e que a gente seja uma chuva de bênçãos por onde a gente passe, que a gente seja sal da terra e luz do mundo. Em nome de Jesus, entregue essa palavra.